Eu só vou começar esse vídeo dizendo: não pague mais do que você precisa. Nesse vídeo eu vou te contar como eu consegui 80% de desconto na minha passagem aérea vindo do Brasil para Portugal, sendo acompanhante do meu filho Juan, que é cadeirante. Ele tem paralisia cerebral, eu sou mãe atípica, 50 a mais, vim recomeçar a vida na Europa com a minha família e com meu filho que é cadeirante. E nesse vídeo eu vou te contar como foi essa minha experiência de conseguir o direito de ter 80% de desconto na minha passagem aérea como acompanhante do Juan. Fiquem até o final do vídeo e você vai saber como. Então, sem enrolação, eu já vou te contar aqui como foi a minha experiência com essa viagem. Eu não sabia que teria direito a nenhum desconto, nem eu, nem o Juan, mas eu pensei, vou fazer uma viagem aérea, vou ligar para a empresa que nós escolhemos, que foi a TAP, para saber se a gente tem direito a algum desconto, porque eu sempre ouvi falar, né, que cadeirante tem descontos em passagens aéreas ou de ônibus e tal. E aí eu resolvi ligar para a TAP, que foi a empresa aérea que nós escolhemos vir para Portugal. Eu liguei para a TAP para saber se o Juan teria algum desconto na passagem por ser cadeirante, que eu mandaria o laudo dele, tudo direitinho. E aí a funcionária me disse que ele não tem, que o cadeirante, né, a pessoa com deficiência, não tem desconto na passagem aérea. Quem tem o desconto é o acompanhante. E que eu, como acompanhante, teria 80% de desconto na minha passagem. E aí ela me explicou, eu perguntei, né, como que eu faria então para ter esse desconto. E ela me explicou como, e eu vou te passar aqui no vídeo, então, as informações que ela me passou, o que que eu fiz para conseguir esse desconto. E aí você, depois de ver esse vídeo, possa ser que vai te ajudar, de alguma forma, a você mudar sua forma de organizar aí a sua próxima viagem. Sendo você mãe de uma pessoa portadora de necessidades especiais ou acompanhante, mesmo que seja só um familiar seu, um amigo, você seja uma cuidadora, você sendo acompanhante, você tem esse direito. Eu vou te passar como foi a minha experiência. E aí você tira suas próprias conclusões e vê o que, que você pode fazer para você, na sua próxima viagem, também ter um desconto na sua passagem como acompanhante de um portador de deficiência, numa viagem aérea, que foi o nosso caso, vindo do Brasil para Portugal. E a funcionária me disse que lá no site tinha as informações e realmente tem. Você tem que ver lá solicitação de autorização médica para embarque, MEDIF. E aí, o primeiro documento tem lá, você envia, o laudo médico. Eu vou deixar aqui esses documentos logo depois do vídeo eu falando, para vocês verem o que que é. Então, o laudo médico, né, falando, mostrando lá o CID, que é o código, né, da deficiência da pessoa, assinado por um médico, evidente. O atestado médico de notoriamente incapaz. Esse aqui foi preenchido lá no posto de saúde, na clínica da família, perto da minha casa, que é que eu sempre ia para consultas normais com o Juan. E o coordenador da clínica da família foi quem assinou. O outro documento tem o modelo lá no site da TAP, que é esse aqui, a ficha de formação médica MEDIF parte 2. Aqui, esse aqui está preenchido e você, né, imprime lá a página em branco. Você mesmo pode preencher e depois levar para o médico. Aí ele vai ler, vai assinar, vai colocar aqui o nome dele, o endereço dele e vai assinar. E vai te entregar. E isso aqui que você vai depois transformar num documento PDF e vai enviar por e-mail para a TAP, para o e-mail que eu vou deixar para vocês aqui, tudo depois na descrição e na legenda aqui também. O e-mail é medical.cases@tap.pt. É para lá que você envia. Eu vou deixar as imagens aqui todas dos e-mails que eu enviei, porque eu mandei. No total foram 10 e-mails e foram uma conversa que durou 20 dias.
Pode ser que dure menos tempo. Para mim durou 20 dias porque eu demorei um pouquinho para comprar passagem. Eu vou explicar para vocês quais foram as minhas dúvidas. Então é isso. Você vai colocar preencher esse documento, levar no médico, assinar, levar no coordenador da clínica da família, assinar o seu laudo médico também e tudo transformar em PDF para enviar por e-mail. Então, no primeiro e-mail que eu enviei foi no dia 10 de novembro de 2023. Nós pretendíamos viajar em abril de 2024. Então, eu comecei isso antes, porque eu não sabia se ia demorar ou não, mas foi bem rápido. Então, no dia 10 de novembro de 2023, eu enviei o primeiro e-mail pedindo o desconto na passagem, né? E aí, no mesmo dia, 10 de novembro, a funcionária lá que vê os e-mails já me respondeu dizendo que eu tinha que enviar o localizador das reservas, que é aquele código, né, das passagens da reserva, da passagem, que fica aqui assim, para poder começar a fazer o processo do pedido de solicitação de autorização médica para embarque. E aí eu fiquei em dúvida, como que se eu teria que comprar. Nós viemos em 4 pessoas, eu, meu filho, meu marido e minha enteada. Eu fiquei em dúvida se eu deveria comprar as 4 passagens e depois eu teria o desconto, né? Daria um desconto na passagem, abateriam o valor da minha passagem. Ou se eu deveria comprar 3 passagens, né? Do meu filho, do meu marido e da minha enteada. E se eu não correria o risco de comprar a minha depois e de repente eu não ser colocada no mesmo voo. Sei lá, eu não sei porque passou isso pela minha cabeça. Se eu era companheira de um, eu teria que estar no mesmo voo. Mas eu fiquei na dúvida se eu compraria a passagem de todo mundo ou só a deles 3 e depois é que eu deveria comprar a minha. Como eu fiquei em dúvida, eu preferi mandar o e-mail para tirar dúvida. É melhor do que eu fazer uma coisa errada, né? E já pensou? É muito dinheiro para a gente gastar, né? Então tem que ter certeza de tudo. E aí, no dia 15 de novembro, a funcionária já me respondeu que eu deveria efetuar a reserva dos 3 passageiros, né, dos outros 3 passageiros, e enviar também junto com o código reserva das passagens dos 3, eu enviar o formulário médico já preenchido, que é aquele que eu mostrei, os dois formulários médicos preenchidos já pelo médico e pelo coordenador da clínica da família. Então, isso foi no dia 15 de novembro. No dia 20 de novembro foi que eu respondi, falando que eu estava esperando a semana da Black Friday para ver se as passagens iam baixar os valores, porque estava muito cara as passagens. Então eu ia esperar a Black Friday só para ter certeza se os preços iam baixar ou não. Poderiam baixar ou não, mas eu queria tentar esperar a semana da Black Friday. E aí, no dia 25 de novembro, 5 dias depois, eu enviei e-mail com o código das 3 reservas, que realmente na Black Friday as passagens abaixaram o preço, baixaram de preço, baixaram de preço, e realmente, tipo, baixou quase que 50% no valor da passagem daquela época, que estava na época. Baixou quase 50%. E aí, na hora, eu comprei as 3 passagens no cartão, dividi em 10 parcelas as 3 passagens e fiquei com o código das 3 reservas e enviei por e-mail junto com o laudo médico. Eu enviei, além do laudo médico, eu enviei as 2 fichas que eu preenchi, né, que os médicos assinaram, e mandei também a curatela que eu tenho definitiva do Juan. Eu tenho curatela, então, para não ficar assim nenhuma dúvida, né, de que eu realmente era responsável por ele, eu enviei também a curatela e ainda enviei até uma foto do Juan na cadeira de roda para eles terem uma noção de qual era a deficiência do Juan, né, que ele é tetraplégico, a cadeira dele é especial, não é uma cadeira de rodas comum. E aí eu enviei a foto também para eles terem uma ideia de como ele é, para ter certeza de que eles não iam me negar o desconto, né? Então eu enviei tudo certinho por e-mail e fiquei aguardando a resposta.
Então, eu comecei o pedido, né, no dia 10 de novembro. E aí, no dia 25 de novembro, foi que eu comprei as passagens e enviei o código das reservas. E aí, no dia 29, 4 dias depois, a funcionária enviou um e-mail para mim falando que os documentos tinham seguido para apreciação médica, né? O laudo, as fichas, a foto, tinham seguido para apreciação médica. E aí, no dia 29. No dia seguinte, já no dia 30 de novembro de 2023, já me responderam dizendo que tinha sido já avaliado pela médica, né, pela equipe médica, e que deveria comprar a minha passagem até o dia 2 de dezembro. Então, se era dia 30 do 11, me deram prazo de 2 dias para comprar passagem. Então, quando você entra com esse processo, com esse pedido, né, desse processo de solicitação de autorização médica para embarque, para você ter direito a 80%, é bom que você já tenha ou seu cartão de crédito liberado para você comprar passagem, ou o dinheiro já para você comprar passagem, porque eles te dão um prazo, né, curtinho já para comprar. Então, dia 30 me respondeu que eu teria que comprar até o dia 2 de dezembro, ou seja, eu teria 2 dias só, porque novembro são 30 dias, se eu não me engano. Teria o dia 1º e o dia 2 para comprar a passagem com o desconto. Senão eu teria que começar o processo todo novamente para poder ter um outro prazo. Quando chegou, então, no dia 2 de dezembro, eu enviei o e-mail dizendo que eu já tinha efetuado a compra da passagem e que realmente eu consegui os 80% de desconto e estava tudo certinho já e eu comprei a passagem. Gente, a compra da passagem é muito simples. Você liga para o número lá da TAP, você fala que quer comprar uma passagem. Como já estava tudo aprovado para eu comprar minha passagem, eu liguei e falei o código da reserva do Juan. Falei, ó, sou mãe do Juan, ele é cadeirante, a minha passagem já está comprada, já fiz todo o processo para ganhar 80% de desconto e eu quero comprar agora a minha passagem. E aí, eles com o código da passagem do Juan, né? Como eu tenho que ser acompanhante dele, eles pedem o código da reserva dele. E aí, lá no sistema, ele já vem na hora que está aprovado realmente, que você tem 80% de desconto, e já mandam para você, já fala, já efetua lá a compra e tudo mais. E logo depois eles já enviam um e-mail para você, você mesmo ainda na linha, no telefonema, eles já te enviam o link para o seu e-mail e você entra lá, você tem que estar já com o telefone falando com ele, ao mesmo tempo você abre lá a página do seu e-mail, vai estar o link lá, você clica para efetuar a compra, e aí você vai colocar o número do cartão, tudo mais, todos os dados, e a compra vai ser efetuada assim que o pagamento é feito e é aprovado, já entra o e-mail confirmando e o rapaz também, a pessoa, o funcionário já fala também que está confirmada a compra, tudo certinho, e depois já te envio por e-mail já todos os dados da viagem, da passagem. Como eu consegui o desconto e a minha passagem ficou muito barata, eu paguei R$ 875. Eu vou colocar aqui as fotos. A passagem do Juan foi ida e volta, né? Porque a gente tem que comprar ida e volta para Portugal, porque vinha como turista. Quem vinha com visto era meu marido. A gente vinha com. Meu marido veio com visto de trabalho, procura de trabalho, e eu e o Juan viemos como turistas, porque o meu visto não ia chegar a tempo, e a gente depois faria reagrupamento familiar. Então, a passagem do Juan integral em novembro de 2023 saiu ida e volta por R$ 4.392,65, que em dólar correspondia na época a US$ 792. Tá, aqui eu vou colocar a foto para vocês verem. A minha passagem, a minha passagem saiu por, deixa eu ver aqui logo fácil. A minha passagem ida e volta saía por
R$ 875,90 cada passagem. No total, ida e volta, R$ 1.313,82. Olha a diferença, 1.313 e a do Juan, 4.392. Olha que diferença. A minha, 80% de desconto. A minha, no caso, foi US$ 179, que é o que estava na época o valor. E aí, como saiu por 1.313, eu aproveitei, né? Como saiu pela metade do preço, menos da metade do preço do Juan. E aí eu fui comprei uma mala despachada, uma mala mais despachada, e no total paguei 1.701 na passagem e na mala despachada. A passagem de ida e volta, gente. Ida e volta, mais a mala despachada. Deu R$ 1.701 paga na hora lá pelo link. Já fica tudo certo logo depois que você desliga o telefone. Ele já te envia o e-mail com todos os dados da viagem, com tudo. E aí depois ficou faltando só eu ligar novamente para fazer a escolha dos lugares, que aí eu preferi já deixar os lugares todos marcados certinho para não colocar assim meu marido e minha enteada numa cadeira lá na frente e eu e o Juan numa cadeira, né, em outro lugar. Então depois eu liguei e marquei os nossos lugares, né, na mesma fileira de 4 pessoas, que foi no meio do avião, assim, 4 fileiras, e do outro lado tinham dois, e do outro lado tinham dois. Então a gente ficou na fileira do meio, que são 4 pessoas, e nós ficamos todos juntos. Então, eu já marquei esses lugares para a gente ficar os 4 juntos, né? Caso eu precisasse ir ao banheiro, eu teria meu marido do lado para ficar olhando o Juan enquanto eu fosse. E eu pedi também que nessa ficha aqui vem detalhado, nessa ficha do que eu preenchi, que é a ficha parte 2, vem aqui detalhado se o doente necessita de alguma medicação a bordo. Então, como meu filho toma diazepam 10 miligramas, que é um remédio controlado, eu tenho receita, né? E ia trazer, ia trazer na bolsa de mão. Então, para comprovar que eu estava com o remédio ali controlado na bolsa de mão, eu coloquei aqui que ele precisaria do diazepam 10, porque caso ele ficasse muito ansioso, não ficasse relaxado, eu poderia dar um diazepam para ele ficar, né, mais tranquilo. E também coloquei o Dramin, porque ele poderia enjoar, então também teria o Dramin. Então, eu coloquei essa observação. Tem outra observação aqui que você pode pôr embaixo. Eu coloquei que ele era cadeirante, com uma cadeira especial e que precisaria de um apoio de assistência, né? Tanto para o embarque como para o desembarque. E também um colete de segurança, porque no avião só tem aquele cinto abdominal. Mas ele precisaria do colete aqui de tronco. Só que isso não tinha no avião e eu, já sendo muito precavida que eu sou, eu tinha comprado antes já um cinto e levei para colocar ele preso na cadeira para poder ficar com o tronco aqui preso na cadeira, porque ele não tem coordenação motora, então ele cai para um lado, cai para o outro e cai para frente. Então eu levei o cinto para prender ele na cadeira melhor. É, Coloquei também que aqui fala, o doente pode sentar-se com o encosto na posição vertical? Sim ou não? Eu falei que não, que ele necessitava um pouco de inclinação um pouco na cadeira, para ele não ficar tão reto, né? E a cadeira realmente inclina, mas é muito pouco mesmo. Então, de vez em quando eu colocava ele jogado um pouco para cima de mim, para ir descansando as costas dele, mexia nele de posição na cadeira, para ele não ficar tão cansado, porque são de 9 a 10 horas de viagem, né, gente? Então, é bem cansativo. E não tem tanto espaço. O doente pode viajar só sem necessidade de ajuda, incluindo para as refeições, idas ao lavabos, etc. Eu coloquei que não, que ele é 100% dependente de mim, então eu precisaria estar ali auxiliando ele na alimentação, no que precisasse. O que mais? Só. E aí vocês vão ver aqui que tem perguntando se tem doença contagiosa, se é transmissível, sim ou não. Se tiver, especificar qual é.
O doente precisa viajar com um profissional de saúde. No caso do Juan, não precisa. Se precisar, você tem que marcar o sim, especificar, né, qual o profissional de saúde. Se precisa de oxigênio durante o voo, necessita de oxigênio durante o voo, sim ou não. Quantos litros por minuto? Eles perguntam também. Então, se você precisar desse oxigênio, você marca aqui que sim. Quantos litros você diz? Que mais? O doente necessita de hospitalização em trânsito, e também de hospitalização na chegada do voo. Então, no Ruan, não precisa de nada disso. Se você precisar, você só marcar sim, especificar. E só isso. Então, tem várias perguntinhas para você marcar sim ou não, especificar quando falar que é sim, você especificar. Se for não, é só marcar o não e acabou. O médico vai assinar e só, gente. Aqui embaixo tem uma declaração do passageiro, que no caso é a pessoa que é deficiente assina, como o Juan não assina, né? Ele não escreve, ele não assina. Eu tenho a curatela, porque a curatela eu sou responsável por assinar, fazer qualquer coisa em nome do Juan, me dá total direito, total poder para resolver qualquer coisa em nome do Juan. Então, eu assino, né? Aqui está escrito assinatura do passageiro ou de quem o representa. A curatela me dá esse título de representante do Juan. Então, eu assinei. Datei, assinei, tá. E dessa declaração está falando assim: declara autorizar que Jonathan, tá, é o nome do médico, forneça às companhias aéreas a informação solicitada pelos respectivos departamentos médicos para determinação da minha aptidão para ser transportado por via aérea. Declaro expressamente autorizar que o médico forneça qualquer informação confidencial e concordo assumir integralmente qualquer encargo que possa decorrer desse serviço médico. E aí vai falando aqui e tal, que você declara aceitar e tal. Nada demais. Essa é uma declaraçãozinha mesmo do passageiro. E no caso, eu assinei e acabou. Só isso. Muito tranquilo. Então, enviei todos os documentos, foi aprovado, comprei a passagem e viajamos tranquilamente no dia. Eu pedi assistência para o Juan porque ele é cadeirante. Mas aí eu vou contar em outro vídeo como que foi o serviço de assistência no aeroporto, no embarque, no desembarque, na conexão que nós fizemos em Lisboa para pegar o avião para Porto, como foi essa assistência que foi maravilhosa. E eu vou contar em outro vídeo para não misturar os assuntos. Então aqui é só como eu consegui os 80% de desconto na passagem aérea. E foi isso que aconteceu. Então, no total, foram 10 e-mails, 10 e-mails que eu enviei. Eles me respondiam rapidamente. E só demorou mais foram 10 meses porque eu demorei um pouquinho a comprar a passagem, né? O primeiro e-mail eu mandei no dia 10 de novembro e eu só comprei a passagem já no dia 2 de dezembro. Então, foram mais ou menos 21 dias essa conversação com a funcionária através do e-mail. E eu vou deixar o e-mail aqui na descrição. É medical.cases, escreve cases, arroba tap.pt. Você envia tudo para lá, botei o título do assunto do e-mail, todos iguais. Solicitação de autorização médica para embarque, entre parênteses, Medif, e tudo certo. Deu tudo, foi tudo bem, correu tudo bem, foi tudo certo. Consegui os 80% de desconto. E nós viemos para Portugal. Estamos aqui há um ano. E no canal aí eu estou contando como tem sido esse primeiro ano nossa aqui de experiência recomeçando a vida na Europa. Eu quero falar bastante sobre acessibilidade. Eu convido você, então, se você curtiu esse assunto, se você se interessa por esse assunto, você curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar, né, de novos vídeos. Eu posto vídeo todos os sábados, às 3 horas da tarde de Portugal. No Brasil é mais cedo, porque a diferença de horas são de 4 horas de Portugal para o Brasil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo, porque né, é um vídeo mais informativo. Então vocês me desculpem.
mas eu queria compartilhar com vocês essas informações para você se organizar melhor na sua próxima viagem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima viagem para vocês aí que vão viajar e que vocês tenham também é, esse direito de 80% de desconto, corra atrás dos seus direitos que você consegue, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.